Boa noite, salve meus irmãos queridos na paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos entrando em Atos 28, o último capítulo do livro de Atos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, sobre a inspiração do Espírito Santo e revelou o padrão daquilo que a igreja deve fazer e registrou o exemplo de fidelidade dos cristãos, do triunfo ao Evangelho em meio à oposição do inimigo. Eu saúdo a Jerusa, na paz do Senhor Jesus, Cristina, Luciana, Rosa, Djanira, Maria Luísa, Deuseni, irmã Célia, Aline, glória a Deus, Danilo, irmão Gilberto, sejam bem-vindos, Rosilda, Renato Bertolini, glórias a Deus que o Senhor está nos dando esse fechamento hoje em Atos 28, a paz do Senhor Marilza, Silvino, Pedrina, então, irmã Márcia, esse livro de Atos é um privilégio para nós, saber que nós estamos concluindo 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, e aqui escrito por Lucas, Dr. Lucas, que foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu, detalhou tudo o que ocorreu com os apóstolos ali, em especial com o apóstolo Paulo. Então nós vamos hoje ler 3 versículos dentro desse capítulo e depois a gente vai estar fazendo uma síntese desse capítulo, para os irmãos terem uma compreensão. E depois a gente vai ver também que Paulo, ele escreveu alguns livros dentro da Bíblia. Ele nos deixa relatado muitas coisas. Paulo também abriu muitas igrejas. Então, Paulo foi um apóstolo que trabalhou muito, que levou muito o Evangelho em muitos lugares. Então, eu saúdo a todos os meus irmãos, eu creio que todos já entraram, na paz do Senhor Jesus. E o versículo de número 16, então, do capítulo 28, que diz: E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinha vê-lo. 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo de pregar em Roma. E essa também era a vontade de Deus. Então, Paulo para chegar até lá, teve muitas provações. Embora Paulo fosse fiel, Deus não deu um caminho fácil e livre de problemas para ele. Mas Paulo permaneceu, então, na prisão domiciliar ali em Roma por 2 anos. Ele ficou na sua própria casa, que ele alugou, e um soldado o guardava. E ele tinha direito, então, de receber visitas. E essas visitas, quando iam ter com Paulo, ele pregava, ele falava do evangelho para eles, durante esses 2 anos. E também Paulo, durante esse período, ele escreveu o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, ele escreveu essas cartas para essas igrejas.
E depois desse período, Paulo foi absolvido e solto. E ele continuou seus trabalhos missionários. Depois ele foi preso novamente. E essa segunda vez que ele foi preso, ele escreveu 1 Timóteo e Tito, e 2 Timóteo. E ele diz em 1 Timóteo 4 que ele encerrou o seu combate. Então ele diz assim, em 1 Timóteo 4, 7 e 8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo esse versículo, esses 2 versículos lá em Timóteo 4. Então nós podemos ver que da mesma forma que Paulo, ele estava dentro da vontade de Deus e foi inteiramente fiel a ele, mas nós também muitas vezes somos dirigidos por Deus e através de caminhos muitas vezes desagradáveis, como Paulo passou ali com aflição, mas no meio de tudo isso nós sabemos que todas as coisas, como o apóstolo Paulo escreveu, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Em Romanos 8, 28 ele colocou esse versículo, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Pode ser caminho difícil, caminho muitas vezes doloroso, mas nós sabemos que existe uma coroa guardada para nós. Como ele aqui, o apóstolo Paulo, ele disse que ele encerrou a carreira dele, mas ele sabia que tinha uma coroa de justiça guardada para ele nos céus. Então, irmãos, eu não sei o que você está passando, qual a dificuldade você tem enfrentado por ser fiel a Deus, mas o Senhor, com certeza, Ele está vendo as tuas dificuldades, os teus problemas. Deus, Ele te ajuda a passar, Ele te sustenta. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso, mas Deus estava sempre esforçando, sempre falando com ele, sempre dizendo que ele iria vencer. E como ele venceu, nós, os cristãos que estamos também muitas vezes passando por dificuldade, nós temos a certeza plena que nós seremos vencedores, porque a palavra do Senhor nos afirma assim, e nós cremos na palavra do Senhor e cremos nas promessas que Deus deixou para nós. Então, não desista de crer, de confiar, de saber que em meio a esse problema você vai atravessar e você vai conseguir a sua bênção, através da sua perseverança, através da sua persistência, através de você colocar Deus acima de todas as coisas. Com certeza você vai vencer, porque Deus, ele é fiel para vir ao teu encontro, te ajudar, estender as mãos, mandar anjos para te livrar e para te guardar. Então, creia somente que Deus, ele muitas vezes permite caminhos difíceis, mas ele mostra que é ele que dá o edito final, que é ele que comanda todas as coisas, ele rege todas as coisas e para ele nada é impossível. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor, nessa hora eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu, Pai, essa condição de nós encerrarmos esse livro de Atos. Pai, quantas coisas nós vimos, quantas coisas nós aprendemos, quantas lições nós tiramos dentro desse livro, Deus, para as nossas vidas, para nas horas boas, nas horas ruins, nós sabemos, ó Pai, como agir, como esperar em Ti, como confiar, Deus. Então, Pai, que os meus irmãos possam tirar dentro
desse livro, Senhor, bons exemplos, ó Pai, exemplo de obediência, exemplo de fé, exemplo de conquista, exemplo de perseverança e exemplo, Pai, de eternidade, de salvação, porque isso era o que mais importava para os discípulos, os apóstolos, para o próprio Jesus. Ele sabia que, mesmo na dificuldade, ele iria vencer. Então, Senhor, que os meus irmãos possam ter essa convicção, que no meio da fornalha, muitas vezes na cova dos leões, ó Pai, como Daniel ali atravessou, ele passou, mas também ele venceu. O Senhor enviou anjos ali para fechar a boca daqueles leões. Pai, Paulo, que atravessou por naufrágio, por tantas coisas ali na ilha de Malta, Senhor, picado por uma víbora, mas nada, Pai. Ó Senhor, ele foi infiel a Ti. Que os meus irmãos possam ter esse exemplo de fidelidade, de amor, Senhor, e de obediência. Pai, nessa noite eu abençoo os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, nessa hora, Senhor, coloca os Teus anjos acampados ao redor de cada um dos meus irmãos. Dá uma noite de sono tranquila, de paz, de bênção. Deus ajuda, Senhor, em cada causa, da cura, da libertação. Pai, eu profetizo sobre cada família a Tua bênção, Pai, que eles possam estar recebendo, em nome de Jesus. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Tenha uma noite de sono tranquila, de paz e até amanhã, em nome de Jesus. Ficam com Deus. Se cuidem, amo vocês.